Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, eu deixei uma atividade aí para vocês que envolve a questão de expressões numéricas com as 4 operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Bem, essa atividade, pessoal, ela se encontra lá na página 57. Então vamos só colocar aqui a nossa referência, página 57, e vamos ao que interessa, tá? Bem, lá na primeira questão, eu pedi que vocês fizessem, tá, a letra B, a letra D, a F e a G, tá? Então na letra B o que é que tem? Nós temos aqui, ó, 5 mais 6 igual, aliás, multiplicado por 4, igual não, multiplicado por 4, né? Então vamos ao que interessa. A gente vai fazer a resolução de cada caso desse em particular, tá? Então, por exemplo, na letra B, nós vamos começar a fazer a nossa resolução aqui, ó. Nós temos 5 mais 6, certo? E o resultado disso multiplicado por 4. Toda e qualquer expressão numérica, ela tem algumas prioridades, tá? Então, se você tem a presença da simbologia parênteses, colchetes, chaves, é natural que você priorize isso, tá? O que estiver compreendido entre parênteses, depois entre colchetes, depois entre chaves, nessa ordem, tá? Então vejam que aqui eu tenho a presença de uma expressão compreendida entre parênteses e depois eu tenho um produto pelo fator 4, não é isso? Então o que é que eu faço? Eu vou priorizar a resolução dentro do parênteses. Então nesse caso eu tenho aqui, ó, 5 mais 6, que é igual a quanto? A 11. Esse resultado 11, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo 4 que está fora do parênteses. E 11 multiplicado por 4 é numericamente igual a 44. Então vejam que 44 já é o meu resultado final da resolução da letra B, tá certo? Bem, fizemos a letra B, agora vamos à resolução da letra D. O que é que tem lá na letra D? Nós temos 200, não é isso? Vamos só aqui verificar aqui, ó. 200 menos 3 que multiplica 60, 200 menos 3 que multiplica 60, é isso? Mais 8, ó, mais o 8. Vamos só confirmar se a expressão está toda corretinha, tá? Vamos só aqui ajeitar esses dois sinais, não é isso? Tá? Esse sinal aqui é de subtração, pronto, e esse sinal aqui é de adição. Então nós temos lá, ó, 200 menos 3 vezes 60, mais 8. Exatamente o que tem aqui. Toda e qualquer expressão numérica, professor, aqui não tem presença de parênteses e não tem presença de colchetes. Mas você tem uma subtração, você tem uma multiplicação e uma adição. Quem é a prioridade dessas três? A prioridade vai ser quem? A minha multiplicação, que eu deixei destacado, tá? Então, nesse caso, 3 vezes o 60. Então, o que é que eu vou fazer a princípio? Eu vou manter esse 200, tá? Vou manter ele, certo? Vou fazer esse produto do menos 3 pelo 60, menos por mais vai dar menos. 3 vezes 6 são 18, com mais o 0 vai ficar quanto? 180, mais o 8. Então vejam, pessoal, que a minha prioridade foi essa multiplicação. 3 vezes o 60 foi mantido o sinal negativo, tá? E 3 vezes 60 vai ser numericamente igual a 180. Pronto. E agora, professor, o que é que eu faço? Bem, você tem uma subtração e uma adição. Subtração e adição, uma tem prioridade sobre a outra? Não. Vai ser a ordem, na ordem que aparecerem. Na ordem que aparecem, da esquerda para a direita, quem é que aparece primeiro? Quem aparece primeiro é a minha subtração. Então, nesse caso, eu vou fazer primeiro essa subtração que eu estou destacando bem aqui, ó, tá? Então, eu vou fazer 200 subtraído de 180. Então, basicamente, vai ser isso. Eu pergunto, quanto é 200 subtraído de 180? Bem, é igual a 20. 20 mais quanto? Mais o 8 que sobrou. E esse 20 somado com 8 é numericamente igual a 28. Então vejam que o resultado final da expressão numérica, tá, da letra D é igual a 28, como a gente queria demonstrar, certo? Bem, além da letra D, eu pedi também que vocês fizessem a F, não é isso? Tá? Essa letra F bem aqui, ó. Como ela é um pouquinho grandinha, né? Tá? A gente começa a fazer a resolução dela, ou a gente deixa um espaçozinho para fazer isso, né? Vamos colocar aqui um espaçozinho novo para a gente poder fazer a F, tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar a F bem aqui nesse espaço. Fica bem melhor, né? Fica um espaçozinho melhor para a gente poder fazer a nossa resolução. Pronto. Na F o que é que tem? Abre o colchete,
abre parênteses, 21 dividido por 7. Então vamos lá. Abre o colchete, abre o parêntese, 21 dividido por 7, fecha o parênteses, se não me engano. Vamos lá, continuar. Certo? Vezes 3 dividido por 1, olha só. Vezes, abre parênteses, 3 dividido por 1, fecha parêntese. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Mais 6, olha só. Mais 6 e fecha o colchete, tá? Vamos continuar lá. Menos, abre o colchete, 7 vezes 6, ó. Menos, abre o colchete, abre o parêntese, não é isso? Só ajeitar aqui. Pronto. Abre o colchete, abre o parêntese, 7 vezes 6, fecha parêntese, se não me engano, vamos lá, conferir. Menos 7 vezes 6, dividido por 5 menos 2. Olha só, dividido por 5 menos o 2, fecha parêntese e fecha colchete, se não me engano. Vamos lá? Fecha parênteses, fecha colchete. Exatamente. Vamos só conferir. 21 dividido por 7 vezes 3 dividido por 11, 3 dividido por 1, perdão. Isso, pronto. Vamos conferir lá, mais 6 menos 7 vezes 6, certo? Mais 6 menos 7 vezes 6 dividido por 5 menos 2. Vamos lá, conferir. Dividido por 5 menos 2. Ok, pronto. Está aqui a nossa expressão numérica da letra F. Então vamos à nossa resolução, não é isso? Vamos lá. Professor, aqui eu observei a presença de parênteses e a presença de colchetes. Exatamente, tá? Quem é a prioridade? Resolver as expressões que estão compreendidas entre parênteses. Então vejam que eu estou destacando todas as expressões que estão compreendidas entre parênteses. Então essa é a minha prioridade. Depois, fazer a resolução daquelas expressões que estão compreendidas entre colchetes, tá? Então vou manter o colchete e vou fazer essa diferença aqui, ó. 21 dividido por 7. Vai ser quanto? Vai ser 3, já que 3 vezes 7 é numericamente igual a 21, tá? Então tá aqui o resultado que está destacado, é 3, certo? Vezes esse outro quociente aqui que nós vamos fazer, ó. 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então vejam que esse outro resultado 3 aqui é o resultado dessa segunda expressão que eu estou destacando, tá? Por quê? Porque é um elemento neutro da divisão. Vou manter o 6 e vou fechar o colchete. Então vejam que eu coloquei os dois resultados de vermelho para representar esse primeiro 3 é o quociente do 21 pelo 7 e o segundo 3 é o quociente do 3 pelo 1, tá? Mantém esse sinal de menos, mantém o colchete e você vai fazer as operações que estão compreendidas entre parênteses. Por exemplo, 7 multiplicado por 6. Bem, 7 vezes 6 é igual a 42. Então vejam que o 42 que eu estou destacando de amarelo, ele é o resultado dessa primeira expressão numérica aqui compreendida entre parênteses, tá? Tudo isso dividido, olha só, aí eu vou e mantenho o sinal de divisão, dividido por essa diferença que é 5 menos 2. 5 subtraído de 2 vai ser numericamente igual a quanto? Igual a 3, certo? Então vejam que esse 3 que eu estou destacando é a diferença do 5 pelo 2. O que é que eu faço agora? Parênteses foi embora, mantenho o colchete e começo todo o processo. Vejam que agora não existe mais parênteses, mas existe operações compreendidas entre colchetes. Nas operações nós temos aqui multiplicação e adição. Qual é a prioridade? Multiplicação. Então primeiro eu vou fazer esse produto aqui, ó. Tá claro isso? Então vamos lá. 3 vezes 3 são 9, então vai ficar o resultado 9, que é o resultado desse produto aqui, mais o 6 que estava lá, ó. Fecha o colchete, menos. Obviamente, você já percebe que entre esse par de colchetes aqui, ó, você já tem uma única operação. Então é óbvio que você vai fazer esse quociente e colocar o resultado. E o colchete já vai embora. Então aqui, ó, 4 dividido por 3 é igual a 1. Sobrou 1, associa com 2, fica 12. 2 por 3 é igual a 4. Professor, como é que eu sei, como é que eu posso confirmar se esse quociente que você acabou de fazer direto realmente está correto? É só multiplicar. 3 vezes 4 são 12, 3 vezes 10 são 30, 30 com 12, 42. Exatamente, tá? É só fazer uma decomposição do 14 e multiplicar o resultado dessa decomposição, cada componente por 3. É uma propriedade distributiva, tá certo? Então vamos lá. Qual é a operação aqui que tem prioridade? Aquilo que tiver compreendido em colchete, essa soma.
Então, quando eu somar esse 9 mais 6, vai ser quanto? Vai ser 15. Esse resultado, 15 menos quanto? Menos o 14. E 15 subtraído de 14 é numericamente igual a 1. Então, vejam, pessoal, que o resultado final da expressão numérica f vai ser numericamente igual a 1, como a gente queria demonstrar, tá? Bem, eu acho que além da f eu pedi para fazer outra. Vamos dar uma olhada. A, g também, certo. Como aqui não tem espaço, né? Vamos colocar, inserir aqui um outro espaçozinho para a gente fazer a nossa próxima questão, tá? Que nesse caso é a G. Então vamos aqui, pessoal, colocar a letra G para a gente poder começar a fazer a nossa resolução. Não é isso? Vamos lá. G. A G eu tenho, abre chaves, abre colchete, 13 menos, olha só, abre chaves, abre colchete, 13 menos, vamos lá ver o que tem mais, 13 menos, abre parênteses, 3 vezes 2 mais 1, certo? Olha só, 3 vezes 2 mais 1, fecha parênteses, não é isso? Vamos só conferir lá. 3 vezes 2 mais 1, fecha o colchete, mais 3, mais, olha só, fecha o colchete, mais 3, tá? Sinal de mais aqui ia ficar horrível, vamos só ajeitar, mais 3, mais alguma coisa, vamos lá ver. Bem, fecha o colchete, mais 3, mais, olha só, abre parênteses, 5 vezes 2 menos 4 dividido por 2, certo? Olha só, 5 vezes 2... mais, deixa eu ver, menos 4 dividido por 2, certo? Menos 4 dividido por 2, fecha parêntese, e vamos ver o que tem mais, fecha chaves, certo? E fecha as chaves. Pronto. Vamos só conferir lá, olha só, 13, olha só, abre chaves, abre colchete, 13 menos... 13 menos 3 vezes 2 mais 1, tá? Fecha colchete, confere, mais o 3, 5 vezes 2 menos 4 por 2 e fecha as chaves. Ótimo. Pronto. Essa é a nossa expressão numérica, tá? Então vamos ao que interessa. Bem, na letra G não é diferente da resolução das outras. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tem presença de parênteses? Então prioriza as expressões numéricas que estão compreendidas entre parênteses. E depois, professor? Aí sim, depois você vai para a questão compreendida entre colchetes. E depois, tudo que tiver compreendido entre chaves, certo? Tá? Essa regra, ela é básica para você poder fazer, tá bom? Abre as chaves, abre o colchete, mantém o 13, mantém o sinal de menos, prioriza o que está dentro do parênteses. Professor, o que está dentro do parênteses, nós temos aqui uma expressão numérica que tem multiplicação e adição. Quem é a minha prioridade? A multiplicação. Então, por enquanto, o que é que eu faço? Eu vou manter o parêntese, olha só, mantenho o parêntese, fecho esse colchetezinho aqui, ó, mantenho o sinal de mais e 1 e faço esse produto. Tá? O produto de quem? Do 3 pelo 2, que é numericamente igual a quanto? A 6. Então, vejam que 6 é o resultado do produto do 3 vezes 2, tá certo? Mais, olha só, mais esse 3 aqui, ó, mais, abre parêntese. E aqui dentro desse parêntese nós temos uma expressão numérica em que você tem multiplicação, diferença e divisão. Quem são as prioridades? Multiplicação e divisão na ordem que aparece. Mas como tem uma subtração compreendida entre essas duas operações, você já pode priorizar as duas na ordem que elas aparecem. Primeiro você vai fazer essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 2, que é quanto? Que é 10. E fazer o quociente, 4 dividido por 2, que é igual a 2. Então vejam, olha só, que esse 10 é o resultado dessa multiplicação e esse 2 é o resultado dessa divisão. Professor, você disse que não é a ordem que aparece? Sim. Só que, na ordem que aparece, percebam que eu tenho uma diferença compreendida entre a multiplicação e a divisão. Então posso fazer as duas normalmente, certo? Então vamos ao que interessa aqui, ó. Abre as chaves, abre o colchete, certo? Mantém o 13, tá? Mantém o sinal de menos e você vai fazer essa operação agora que está compreendida entre parênteses, que é uma adição. Simples, né? 6 mais 1
é igual a 7. Então vejam que esse 7 já é o resultado dessa soma, tá? O que foi que me restou aqui? Fechar esse colchete, não é isso? E pronto. Eu já tenho agora uma outra operação compreendida agora entre quem? Entre colchetes. Mantenho o sinal de mais, mantenho 3, mantenho o sinal de mais e vou fazer essa diferença agora, tá? Que é 10 subtraído de 2. Ora, 10 menos 2 vai ser numericamente igual a quanto? 10 menos 2 é igual a 8, tá? O que é que me restou aqui, ó? Parêntese foi embora, me restou apenas as chaves. Pronto. E agora, professor, vou manter as chaves normalmente, certo? E vou fazer o que tiver compreendido agora entre colchetes, que é essa diferença bem aqui, ó. 13 menos 7, certo? 13 menos 7 vai ser numericamente igual a quanto? A 6. É claro, vou até destacar aqui o 6, ó, o que é? 6 é o resultado dessa diferença, já que 6 mais 7 é numericamente igual a 13. Olha só, mais o 3, mais o 8, tá? Vou até trazer essa chave mais para cá, que tá, ficou muito distante, né? Pronto, tá? Colocar ela aqui um pouquinho mais próximo aqui do 8. Pronto. O que é que você percebe agora? Professor, eu tenho operações compreendido, uma única operação compreendida entre, olha só, chaves. Qual é a prioridade? Resolver isso, tá? Ou eu faço de uma vez só, ou vou fazendo associações pouco a pouco, tá? Isso aí fica a seu critério. Agora, vamos supor que o aluno diga assim, professor, isso aqui é apenas uma adição, eu poderia somar todos eles de uma vez só? Pode sim. De que forma? Da forma que você achar mais conveniente. Por exemplo, esse 6 mais 3, eu poderia associar esses dois aqui, ó, tá? 6 mais 3 vai ser numericamente quanto? A 9, certo? Mais o 8, olha só. Fecha as chaves. E esse 9, que é o resultado dessa soma desses dois primeiros, tá? Você vai somar com o terceiro, propriedade associativa. 9 mais 8 vai ser numericamente igual a quanto? A 17. Então vejam que o resultado final dessa expressão numérica da letra G vai ser apenas um valor natural igual a 17, certo? Como a gente queria demonstrar. Bem, na questão 2, o que é que ele diz aí, ó? Copie as expressões substituindo cada quadrado pelos sinais de adição, subtração, multiplicação e divisão, de modo que se obtenha o valor indicado em azul ao lado de cada uma dessas expressões, tá certo? Então vamos ao que interessa. Por exemplo, na letra A, o que é que você tem? Você tem 6, aí você tem um quadradozinho, não é isso? Tem um espaço, certo? Abre o colchete, tem aqui, ó, 6, outro espaço, outro 6, fecha parêntese, outro espaço, 6, olha só, e fecha colchete. O que é que ele quer que você faça, tá? Eu vou aqui destacar de amarelo para ficar ainda mais fácil ainda. Cada quadradozinho desse que aparece bem aqui, ó, um aqui, outro aqui e outro aqui. Ele quer que você substitua cada quadrado desse, certo? Por um sinal ou de adição, ou de subtração, ou de multiplicação, ou de divisão, de modo que o resultado final seja exatamente o que aparece aqui à minha direita. Que nesse caso aqui, ó, no primeiro seria quanto? Seria 6. Então tem que ser igual a esse 6, tá? Vejam que tem os mesmos componentes. Qual é a diferença? Aparecem presenças de parênteses e colchetes em associações completamente diferentes e os resultados também diferentes. E pode ocorrer isso? Pode sim, tá? Então vamos lá. Qual seria o primeiro passo, professor? Vamos tentar raciocinar aqui. Primeira coisa, professor, eu quero que o resultado final seja igual a 6, certo? Então é natural que uma dessas componentes eu vou ter que anular. Então eu poderia fazer a diferença dessas duas componentes aqui no meio. Ó, 6 menos 6. Por que isso, professor? Porque entenda, olha só. Se eu colocasse aqui a componente um sinal de menos, né? Até colocar aqui com uma cor diferente. O que é que vai acontecer? 6 menos 6 vai ser 0. E esse 0, olha só, se eu somar com 6, continua sendo 6. Mas se eu multiplicar por 6, vai ser quanto? 0. Então essa componente aqui eu poderia ou somar ela ou subtrair ela, entendeu? Porque olha só, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 6 mais, vamos resolver colocando os sinais que eu coloquei, ó. 6 menos 6 vai dar quanto? 0, multiplicado por 6, fecha o colchete, certo? Aqui vai ficar assim, ó, 6 mais 0 vezes 6, tá? Vejam que essa diferença aqui, ó, o resultado foi 0,
e esse resultado eu vou multiplicar por 6. 0 multiplicado por 6 é igual a 0. E esse 6 somado, certo, com 0 é o próprio 6. Por que que eu disse ali que eu poderia colocar um sinal de mais, um sinal de menos? Porque se eu tivesse colocado assim, ó, 6 menos, fecha colchete, olha só, 6 menos 6 vezes 6, abre colchete. Ficaria assim, ó, 6 menos, aqui vai dar 0, vezes 6 dá 0, e 6 menos 0 continua sendo 6, ou seja, seria o mesmo resultado. Ou seja, eu poderia colocar, assim como o livro de vocês orienta, poderia ser o sinal de mais, sinal de menos e o sinal de vezes, certo? Mas bem aqui nesse sinal de mais eu também poderia colocar o sinal de menos e continuaria encontrando o resultado 6. Ou seja, você tem duas formas, né, de você encontrar esse resultado 6. Ou somando ou subtraindo de 0. Por quê? Porque 0 é elemento neutro da adição e também da subtração no caso aqui, né? Certo? Portanto, pessoal, aqui estão os sinais que você vai colocar na letra A, tá? Os sinais aqui estão bem destacados. Eu vou tirar o destaque dos demais, certo? Para deixar destacado apenas aquilo que eu quero mostrar. Pronto, então vamos lá, pessoal. Então, nesse caso aqui, ó, os sinais que você vai destacar, ou melhor, vai colocar, certo? Para que essa expressão, resultado final, seja igual a 6, vai ser o sinal de mais, de adição, sinal de subtração e o sinal de multiplicação, tá bom? Vamos agora, pessoal, à letra C, não é isso? Na letra C, o que é que eu tenho aí? Eu tenho aqui, ó, 6, aí o espaço, 6 de novo, abre parêntese, espaço de novo, abre parêntese, 6, espaço de novo, 6, e tudo isso tem que ser igual a 37. Eu vou destacar o 37 para que a gente entenda o seguinte. Professor, eu tentei de todas as formas possíveis, certo? Mas eu percebi que só existe uma forma de eu encontrar esse resultado 37. Qual seria? Colocando um sinal de vezes aqui e um sinal de divisão bem aqui. Porque se eu colocar vezes, daria o quê? 36 e aqui 36. Se eu subtrair esse 36 e 36, vai dar 0. E se eu somasse 36 com 36, vai dar 72. Aqui é 37. Entendeu? Ah, professor, mas eu percebi que se eu colocasse um sinal de multiplicação nesse primeiro espaçozinho aqui que aparece do quadrado, um sinal de divisão no segundo espaço, e colocasse bem aqui uma subtração, será que daria certo? Tá? Olha só. 6 vezes 6 daria quanto? Aí você tem que testar, entendeu? Certo? Não basta apenas colocar, tem que testar. Se eu colocasse aqui, ficaria, ó, 36, certo? Estou dizendo se eu colocasse um sinal de subtração bem aqui, ó, menos. 36 dividido por 6 é quanto? 1. E 36 menos 1 vai ser igual a quanto? A 35. Quanto é o valor lá? 37. Ah, professor, então não é subtração, é um sinal de adição. Exatamente. Pronto. Certo? Raciocina comigo, olha só. Aqui, ó, 36, que é o resultado do 6 vezes 6, né? 36. E 6 dividido por 6 é igual a 1. 36 mais 1 é igual a 37. Ou seja, dá exatamente o resultado que eu queria encontrar. Portanto, pessoal, os sinais que você vai colocar aqui é o sinal de vezes, sinal de mais e o sinal de divisão. Aí vem um aluno, tá, mais atento e diz assim, professor, mas eu percebi que eu poderia também colocar nesses espaços, tá, eu poderia fazer uma permuta, tá, entre as duas operações extremas. Como assim, professor? Não entendi, tá? O aluno falando, então não entendi. E aí, explique. Em vez de começar multiplicando, eu poderia começar dividindo as duas componentes iniciais, multiplicando as duas componentes finais e somando os resultados. Será se vai dar a mesma coisa? Claro que sim. Ó, 6 dividido por 6 é igual a 1, olha só, mais 6 vezes 6 são 36, e se eu somar esse 1 com 36 vai dar exatamente 37. Então o que é que você percebe? Você percebe que essa expressão ela pode estar na sequência vezes, mais e divisão, e você poderia colocar divisão, uma adição e uma multiplicação. Ou seja, os dois resultados estariam corretos e satisfaz a condição do resultado final ser numericamente igual a 37, certo? Pessoal, ficou faltando a letra E, não é isso? Pronto, eu deixei um espaçozinho logo ali, porque realmente imaginei que não dava para fazer aqui. Então, vamos lá. E. Na letra E, o que é que tem lá? Parêntese, 6,
espaço, 6 de novo, espaço, 6, fecha parêntese, não é isso? Espaço 6. Espaço 6, e tudo isso ele está dizendo que é igual a quanto? A 210. 210, tá? E agora, o que é que eu vou fazer? Pessoal, vejam que o valor é grande. É óbvio que se eu somasse aqui, ó, 6 mais 6 dá quanto? 12. 12 mais 6, 18. E se eu multiplicasse 18 por 6, daria quanto? Vamos lá, ó, 18 multiplicado por 6. Se eu multiplicasse, entendeu? Se eu somasse, cara, 18 somado com 6 vai dar quanto? 18 com 6 vai dar 24, que é 210. Se eu multiplicasse, ó, 6 vezes 8 são quanto? 48. 6 vezes 10, 60. 60 com 48 vai dar 108. Professor, aqui é 210. Pronto. Então já sei que eu não posso colocar aqui, ó, certo? Operações de adição, entendeu? O mais provável para que eu obtenha um valor alto desse seria colocar um produto desses três fatores, ou seja, tá? Nesse espaço, nesse quadradinho que está bem aqui, eu colocaria um sinal de vezes. Nesse segundo quadradinho, um sinal de vezes. E aqui eu vou deduzir o que é que eu vou fazer, certo? Depois que eu fizer esse produto, entendeu? Vamos lá, ó. Quanto é 6 vezes 6? São 36. 36 vezes 6. Vamos lá? Vamos fazer o processo de decomposição. 6 vezes 6 são 36. 6 vezes 30 dá 180. E se eu somar 180 com 36, aqui dá 6. Aqui dá 11, vai 1, 2. 216. Está mais próximo de 210, certo? 216, se eu somasse com 6, daria quanto? Daria um valor bem superior a 210. E se eu subtrair de 6? Então vejam que o resultado aqui, ó, 6 vezes 6 vezes 6, o resultado final foi 216. Confere? Então vamos só colocar o resultado final bem aqui, ó. 216, bem aqui. Então vejam que o produto dessas três componentes 6 foi 216. Tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, tá? Menos 6. E quanto é 216 menos 6? Vai dar 210, como a gente queria demonstrar. Portanto, na letra E, os sinais que você vai colocar nos quadradinhos para que o resultado seja igual a 210 vai ser vezes, sinal de multiplicação nos dois aqui, ó, e o sinal de subtração no finalzinho, tá? Como a gente queria demonstrar. E com isso, pessoal, a gente encerra, tá, a nossa resolução aí da página 57, tá? Obrigado aí, pessoal, até a próxima.